E aí galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou a Michelle e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre as minhas experiências de intercâmbio. Várias pessoas pediram nos comentários para eu contar como é que foi a minha experiência, porque no meu primeiro vídeo eu comentei que eu tinha feito 2 intercâmbios, então eu vou contar para vocês como é que foram essas viagens. O meu primeiro intercâmbio eu tinha 18 para 19 anos e eu fui para França. Eu fui pra França porque eu tava aprendendo francês no Brasil, então eu queria ir pra um país em que eu pudesse praticar a língua. E quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei apaixonada por viagem. Eu descobri esse mundo de viajar pelos países, de descobrir coisas novas, culturas novas, conhecer gente nova. Então assim que eu voltei, eu falei pra minha mãe, eu vou fazer mais um intercâmbio durante a faculdade. Então eu comecei a trabalhar bastante, eu acabei juntando bastante dinheiro, não o suficiente para o intercâmbio, mas meus pais falaram que iam me ajudar. Então eu comecei a ir atrás de programas ou de países que eu poderia ir para fazer o intercâmbio. E então eu decidi que esse intercâmbio ia ser para poder melhorar o meu inglês, porque eu tava estudando muito no Brasil, mas é claro que a fluência e tudo isso vem quando você tem uma língua no teu cotidiano. Então eu comecei em várias feiras de intercâmbio que tinham em Curitiba, e em uma delas eu descobri a IESEC. Muita gente nunca ouviu falar da IESEC e na verdade até me surpreende porque é uma organização super grande, existe em praticamente todos os países do mundo. Se escreve assim, vou deixar aqui, vocês podem pesquisar. Então quando eu descobri eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer, e daí eu comecei a pensar para que país que eu iria, quais projetos eu faria, e eu acabei escolhendo a Ásia porque a Ásia tem uma cultura completamente diferente da nossa, e eu estudando relações internacionais eu achei que a minha cabeça ia abrir completamente para coisas novas. Então o meu objetivo era ir para vários países de culturas completamente diferentes para aprender o máximo possível, para conhecer o máximo possível de gente, de comida, de religiões, de tudo que tem. E acabou que deu sorte que a maioria dos países da Ásia são super baratos, o que me ajudou muito na minha viagem, apesar da passagem ter sido cara. Então o primeiro país que eu fui foi Taiwan. Na verdade, o meu primeiro dia em Taiwan foi horrível, eu tive o maior choque cultural. E não só pelo choque cultural, na verdade, foi também que teve um erro com a IESEC lá no começo e eles corrigiram depois. Mas no meu primeiro dia, a menina responsável por mim em Taiwan na IESEC foi me buscar no aeroporto, e daí a gente pegou trem, a gente pegou ônibus, pegou táxi, um monte de coisa pra chegar no lugar onde eu tinha que ir. E eu até tava achando estranho que a gente tava indo tão longe, mas falei, bom, sei lá, né? Quando eu cheguei eu tava numa fazenda de peixe. Tinha uma família esperando por mim, achando que eu ia ficar lá 2 meses trabalhando com eles numa fazenda de peixe. Gente, eu fiquei desesperada na hora, eu não sabia o que fazer. O meu computador tava sem bateria e eu não tinha tomada pra encaixar, então eu não conseguia falar com os meus pais, não conseguia falar com ninguém. Foi super legal que a família entendeu toda a minha situação e eles foram super queridos comigo. Eu fiquei uma semana com eles até a IESEC resolver a minha situação e eu ir pra cidade certa, eu ir pra família certa, ir pro meu trabalho certo. Mas eu me conectei tanto com essa família que eu tenho contato com eles até hoje. Eu saí com eles várias vezes, inclusive depois que eu já tava na cidade certa. Eles até me pediram pra chamar de mami e papi, o que foi super fofo. Enfim, acabou que deu tudo certo no final. Eu fui fazer o meu projeto e o meu projeto era dar aula de cultura brasileira pra crianças. Então era uma escola pública de quase 4 mil alunos, era gigante. E eram crianças de 4 anos até 12, mais ou menos, até a 6ª série. E eu fui de sala em sala dar aula de cultura brasileira. Como eram muitos alunos e eu só tinha 6 semanas, eu acabei indo uma única vez em cada turma. Então, e como eram crianças também, não tinha muito assim pra falar, porque pra elas é bastante informação. Então eu mostrava onde é que ficava o Brasil, mostrava as principais cidades, mostrei algumas comidas, falei um pouco do futebol, falei um pouco da floresta amazônica, um pouco do carnaval. Então assim, eu falei um pouquinho das principais coisas do Brasil para que as crianças tivessem um primeiro contato, porque muitas delas nem sabiam do Brasil, lógico, ainda são muito crianças para isso. Mas foi super legal porque elas adoraram, elas vinham me fazer perguntas o tempo todo sobre o Brasil. Elas realmente ficaram encantadas com o país. O que mais me chocou lá foi que as crianças estavam fascinadas por elas terem alguém branca, de pele branca, alguém da parte ocidental do mundo. É uma coisa que elas não têm muito contato, então, pra vocês terem ideia do quão fascinadas elas estavam com isso, as crianças faziam fila pra pegar meu autógrafo, tipo, pra pegar minha assinatura e pra tirar uma foto comigo. Então assim, na hora eu fiquei achando meio estranho, mas depois eu me acostumei
E eu entendi que elas vêm nos filmes, nos seriados, nos desenhos, né? Sempre bem forte a cultura ocidental. Então, para elas terem contato, pegar na pessoa, tudo é um pouco choque para elas. Mas eu me dei super bem com as crianças, com os professores. A outra família que ficou comigo também era super legal. Eu passei semanas incríveis em Taiwan, inclusive foi em Taiwan que eu conheci o Brian. Então a gente saía bastante e a gente conseguiu viajar, eu consegui ir pro sul de Taiwan, que tem praias maravilhosas, com águas super azuis. A gente foi para as montanhas, a gente conseguiu ir para outras cidades. Taipei, que é a capital, é uma cidade incrível, tem uma energia maravilhosa. Eu adorava ir pra capital. Mas foi super legal, eu amei. Taiwan é um dos meus países preferidos até hoje, que eu já visitei. Mas assim que acabou meu tempo lá, eu fui pro Vietnã. E o Vietnã, pra mim, foi uma experiência... Eu não sei, eu não sabia o que esperar do Vietnã. Eu decidi não pesquisar muito sobre os países antes de ir pra lá, pra eu poder, chegar lá e realmente absorver tudo que tá lá e não pela internet. Então, chegando no Vietnã, eu não sei nem o que eu tava esperando, mas, sei lá, foi maravilhoso. Eu tava num projeto, eu e mais 7 outros estrangeiros. Então tinha gente da Austrália, Nova Zelândia, China, Polônia, África do Sul, eu do Brasil, tipo, a gente era gente de todo mundo. E foi super legal, porque a gente se conectou na primeira semana, a gente se conectou super bem. E o nosso projeto era viajar com estudantes locais para cidades natais deles. Então a gente foi para cidades super pequenas e a gente aprendia como é que é a vida de um vietnamita. Então a gente foi ver, tipo, fazendas, a gente chegou a plantar arroz e colher arroz. A gente fazia várias atividades, fazia caminhadas, a gente subiu em algumas montanhas com vistas maravilhosas. A gente aprendeu muito sobre religiões locais, o que foi super legal, interessante. E a gente viveu, tipo, tudo bem, eram 2 ou 3 dias em cada lugar, mas a gente ficava com essas famílias e aprendia bastante sobre elas. E era super legal, porque todas elas abriam as casas pra gente. E no Vietnã eles não têm, muita gente não tem muito dinheiro, então eles não têm cama. Muita gente dorme no chão, é bem cultural isso. Então a gente dormia todo mundo numa sala gigante, menina, menino, família, criança, adulto, todo mundo no mesmo lugar, dividindo lá o chão. E pra comer também, como era muita gente, eles colocavam toda a comida no chão, a gente sentava no chão e comia com os palitinhos. Inclusive, virei profissional em comer palitinhos na Ásia, porque eles usam muito. Mas, gente, eu nem sei descrever. Foi uma experiência maravilhosa. E depois que a gente saía dessas cidades, a gente tinha que escrever jornais, tipo, diários de como que foi, o que a gente passou, como é que é ser um vietnamita, como é que é cozinhar como um vietnamita. E eles postaram isso em alguns blogs, em alguns lugares, para tentar chamar mais turistas pro país. Mas foi uma experiência super legal. A gente conseguiu viajar pro norte depois do Vietnã, que tem lugares de natureza super bonitos. Eu acho que é o país que eu mais recomendo visitar na Ásia dos que eu visitei, porque eu acho que eu não tava esperando nada daquilo que eu vi e eu fiquei realmente maravilhada com tudo que o país tem pra oferecer. A comida deles é incrível, eu amava. Inclusive eu comia na rua, nessas barraquinhas que dizem que é pra não comer. Pois é, eu comia lá todos os dias, pagava $1 ou $2. Tipo, em cada refeição é super barato, os hotéis, hostels, é tudo muito barato viajar nesses países. Mas realmente recomendo demais ir pra esse país. E assim que meu projeto acabou lá, eu fui pra Tailândia. Na Tailândia eu não fiz nenhum projeto pela IASEC, mas meu sonho era visitar esse país. Então eu passei 1 mês viajando por lá. E foi legal que o Brian foi me visitar, então fazia 2 meses que a gente não se via e o Brian foi pra Tailândia, a gente passou uma semana juntos lá. A gente foi pra uma ilha com as águas mais azuis que eu já vi na minha vida, super legal. A gente pagou super barato no hotel, porque a Tailândia também é um país bem barato. E a gente foi pra Bangkok juntos também, mas aí o Brian teve que voltar e eu continuei viajando sozinha. Eu fui pro norte do país, em que existem muitos templos, eles são bem religiosos, eu conheci diferentes culturas, consegui viajar bastante por lá, então foi super legal. E depois eu fui pro sul da ilha. O sul da ilha é mais festa, praia, gente nova, turistas, é bem marcante isso, você não vê tanto da cultura tailandesa quando você vai pra esses lugares, mas é ótimo pra fazer festa, tem festa toda noite nessas ilhas. Tem gente da minha idade em qualquer lugar, tem muito europeu e muito australiano viajando lá pela Ásia. Então é super legal que você acaba conhecendo um monte de gente nos hostels, você faz amizades.
dá pra se divertir, as águas são lindas, dá pra fazer turismo, enfim, eu me diverti bastante lá e quando meu tempo acabou eu fui pra Indonésia. Então a Indonésia foi o terceiro país que eu fui pela IESEC. Eu fiquei numa cidade grande, era uma cidade de 2 milhões de habitantes na ilha principal, que é a ilha de Java, mas ficava bem longe de Jakarta, que é a capital. Eu, inclusive, nem fui pra Jakarta porque não me recomendaram, mas eu viajei por vários outros lugares em Java Central. Eu fui pra várias cidades no sul da ilha e também no leste da ilha. Inclusive tinha uma brasileira lá comigo e uma menina da Holanda. Então a gente chegou a viajar juntas pra vários lugares, que foi super legal. A família com quem eu fiquei demorou um pouco pra me conectar, inclusive com várias pessoas da Indonésia. A religião principal lá é muçulmana e a família que eu fiquei era uma família muçulmana, então eles são um pouco mais distantes. Mas assim, depois de um mês que eu tava lá, eu já tava saindo jantar com eles. A gente já conversava bastante. Só foi um processo um pouco mais longo, mas eles também foram pessoas super legais. Também tenho contato com eles até hoje. O Brian também foi me visitar quando eu tava, então a gente tinha de novo ficado 2 meses sem se ver. Mas ele foi me visitar na Indonésia e a gente ficou na minha cidade, fomos pra Bali juntos. Pois é, fomos pra Bali, uma delícia. Super bonito lá, a gente adorou. Mas também foram só uma semaninha juntos e ele já teve que voltar pro trabalho dele e eu continuei lá na Indonésia. O país tem uma cultura riquíssima, porque eles ainda guardam muito da cultura deles antes deles virarem muçulmanos. Então você ainda consegue encontrar muito de tipo séculos e séculos e séculos atrás. Eles ainda têm as músicas, as danças, as roupas. Em Bali isso é muito forte, no sul da ilha de Java é muito forte. Então foi realmente maravilhoso poder aprender sobre tudo isso. Cara, eu não sei o que dizer. Realmente eu adorei o país, adorei ter visitado lá, fiz várias amizades. E bom, eu nem falei do meu projeto lá, né? Mas enfim, o meu projeto lá foi dar aula de inglês para crianças de 4 anos até adolescentes de 16 até 18. Então é só aula de inglês mesmo, normal. O meu inglês já estava bem melhor nessa época, claro, ainda mais porque eu já tinha conhecido o Brian, então eu falava inglês com ele todo dia e ele me ajudou muito com o meu inglês. Mas eu tinha que estudar antes de todas as aulas para ter certeza que eu não ia falar nenhuma besteira para eles. Mas enfim, quando meu tempo acabou era para voltar pro Brasil, mas eu tinha conhecido o Brian e aí eu resolvi ficar mais um mês lá na Ásia. Então eu fui pra Taiwan e fiquei um mês com o Brian em Taiwan. Foi legal porque foi nessa época que a gente conseguiu viajar bastante. Ele conseguiu tirar alguns dias de folga pra ficar comigo. E a gente inclusive conseguiu ir pra Hong Kong por 5 dias, enquanto eu tava lá. Então foi super legal, porque Hong Kong fica do lado de Taiwan, então a passagem não foi cara. O que foi caro foi ficar em Hong Kong. Pra vocês terem ideia, o mesmo preço que a gente pagou num quartinho em Hong Kong, que cabia uma cama e um armário, a gente pagou pra ficar num hotel maravilhoso na Tailândia. Então assim, Hong Kong é muito caro mesmo, mas vale 100% a pena. A energia daquela cidade é maravilhosa, os prédios são super altos, tem gente do mundo inteiro morando lá, então você tem contato com várias etnias, tem comida do mundo inteiro lá. A gente conseguiu turistar bastante, a gente adorou. A gente foi um dia pra Macau, a gente pegou o ferry boat e foi pra Macau. Macau foi super legal porque era uma colônia portuguesa, então todas as plaquinhas tinha tipo em chinês, inglês e depois em português. Então eu fiquei assim, ai gente, português finalmente, depois de quase um ano, sem ter contato com a língua direito. Então foi super legal isso. A gente inclusive foi nos cassinos lá, mas a gente perdeu dinheiro, então a gente foi embora. Não ficamos muito tempo. E fomos também pra Disney. Eu sou apaixonada pela Disney e eu não resisti. Eu falei, Brian, a gente tem que ir pra Disney, de Hong Kong. Então a gente foi, passou um dia lá, foi super legal. E bom, aí chegou o dia de eu ir embora. Foi super difícil porque a gente ia ficar dessa vez 3 meses sem se ver até o casamento da irmã dele, então eu voltei pro Brasil. Mas a experiência que eu trouxe dessa viagem, eu acho que não tem palavras para descrever. Eu simplesmente me apaixonei pela Ásia. Hoje em dia eu recomendo para todo mundo. Eu tô louca para que meus pais vão pra lá. Cada país é completamente diferente um do outro. É uma pena que eu não consegui viajar mais, eu queria ter ido pra vários outros países da Ásia. Eu e o Brian, a gente tá planejando ir pra lá daqui a alguns anos, porque tem muita coisa pra ver, muita coisa pra conhecer. Tem uma cultura super rica, tem belezas naturais, tem belezas arquitetônicas. E as pessoas da Ásia, eu acho que a gente tem um pouco dessa impressão que eles são mais fechados e tradicionais, mas realmente completamente diferente do que eu pensava. Eles são super abertos, eles adoram turistas, eles adoram te receber, levar pra casa deles, te
te dá comida, te dá presentes, é tipo, sei lá, é bem diferente do que eu pensava. Então eu recomendo, se um dia vocês tiverem a chance de ir pra Ásia, por favor, vão porque vale a pena. Enfim, eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e também da minha história lá. Aqui embaixo eu tô deixando as minhas redes sociais. Então, tanto o Insta quanto o Snapchat é a mesma coisa, Michelle Avance. Não tem muito segredo, tudo junto, é só me procurar lá. E eu tô criando agora a página do Face do canal, então é só procurar aqui, eu vou deixar o link na descrição. A gringa agora sou eu, então vão lá que eu vou tentar postar várias coisas, inclusive sobre as viagens e dicas, porque é uma das minhas grandes paixões, eu adoro que as pessoas viajem e me contem as histórias. Então vão lá, vão curtir a página, vão me seguir nas redes sociais e eu vejo vocês da próxima vez. Um beijão pra todo mundo!